Então, nessa ação penal 506-3130, depoimento da senhora Tatiana de Almeida Campos. Senhora Tatiana, como testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir a senhora apenas por força de lei, que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo, certo? Ok. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à Procuradora da República, representante do Ministério Público, e vai lhe fazer algumas perguntas. Inicialmente, eu cumprimento todos os presentes e inicio o questionamento do Ministério Público. Dona Tatiana, a senhora é filha de Augusto Moreira Campos? Sim. Quando seu pai faleceu? 2009. E qual a relação... Fevereiro. Pois não, pode repetir. Desculpa, fevereiro de 2009. Sim. A senhora pode esclarecer a sua relação com Helenice Silva Campos? É minha madrasta, mas eu não tive nenhum contato com ela. Assim, poucas vezes por telefone que eu ligava para falar com meu pai, mas contato mesmo com ela nunca tive. O apartamento que eu vou identificar aqui, apartamento 121, do edifício Hill House, localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, 1501, em São Bernardo do Campo, era de propriedade do seu pai? Sim. E como a senhora tomou conhecimento da existência desse apartamento? A senhora conhecia a existência dele desde a aquisição ou veio a conhecer posteriormente? Eu sou filha de uma outra senhora que meu pai teve relacionamento, e eu só tomei conhecimento dos bens do meu pai depois dos meus 14, 15 anos. E eu não sei te precisar a data, mas eu sabia que tinha essa cobertura, eu sabia que tinha um apartamento ao qual ela morava também lá, e também tinha ciência de que era alugado na época para o presidente da República. E tanto é que eu questionei até quando meu pai ficou internado, questões de aluguel e tudo, mas eu tinha ciência sim desse apartamento. Era alugado para a presidência da República, em favor do presidente da República? Sim, porque ele tinha um apartamento do lado, então, que também ele comprou do meu pai, que isso também eu sabia, e quando ele se tornou presidente, ele precisava de mais espaço, e aí ele acabou alugando lá. Então, o apartamento 122 foi inicialmente adquirido do seu pai, e o apartamento 121 era alugado pelo seu pai para a presidência da República? Sim, foi isso que eu tomei conhecimento, que falou um advogado do meu pai que chamava Mário Gagliardi, que hoje ele é falecido. Inclusive, na época que eu vim a São Paulo conversar com ele, ele me apresentou toda a documentação, todos os papéis referentes à locação, contrato de locação e tudo. Foi assim que eu tomei conhecimento exatamente de tudo isso. E qual era a relação do seu pai com Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, eu sei por dizer, eu sei que ele falou para mim que conhecia, tanto que ele fazia até piada, falava que conhecia, mas que nunca votava nele, mas eu nunca vi, eu não sei, nunca vi, assim, amizade dos dois. Eu sei que ele falava que era amigo, que ele conhecia. A senhora relatou à Receita Federal, quando foi intimada a esclarecer sobre esse imóvel, é o documento que consta do anexo 303 do evento 1. A senhora relatou que o imóvel foi vendido em 2010 pela senhora como herdeira e por Helenice como meeira, e que lhe teria sido informado na ocasião da venda que a alienação era para o ex-presidente Luiz Inácio. A senhora confirma esse relato? A senhora pode descrever as circunstâncias em que ocorreu essa informação, a senhora? Sim, na época eu estava na casa da minha mãe, eu morava na Bahia e acabei vindo para São Paulo por todas essas questões que meu pai tinha falecido, que tinha muita coisa para resolver, e a minha advogada queria que eu desse uma procuração dando plenos direitos para ela fazer tudo, e eu falei que eu não iria fazer isso e que eu viria para resolver. E nessa ocasião, desse ano, nós vendemos o apartamento do meu pai, da João Pessoa, e ao qual
federal, segundo essa minha advogada, esse ficaria para mim e esse essa cobertura seria para pagar custas processuais, enfim, me enrolando. E aí eu não lembro se foi agosto ou setembro agora exatamente, ela passou na minha mãe e falou, Tati, ó, tá tudo certo, o Lula vai ficar com o apartamento, nós vamos vender e você precisa assinar. Eu simplesmente entrei no carro e assinei. Eu vim tomar ciência realmente de que ainda estava no nome do meu pai. Depois que a Receita Federal me chamou, que eu falei, não, eu vou no cartório ver o que aconteceu. Aí fui no primeiro, realmente estava no nome do meu pai. Enfim, mas eu fui no quarto tabelião assinar a venda do apartamento. Não li nada, só olhei para minha advogada e perguntei, tá tudo certo? É isso mesmo? Perguntei dos valores, o que caberia a mim, ela falou que nada. E aí também, posteriormente, eu descobri que realmente todos os cheques foram nominais à minha madrasta. Mas foi isso. E essa sessão de direitos hereditários não foi exibida para a senhora na época? Nós sentamos o quarto tabelião, tem uma escada, nós entramos, estava um dia bem chuvoso, eu fui junto com a minha advogada, que era minha prima, ela só colocou a documentação em cima da mesa e falou, Tati, tá tudo certo. Eu desconhecia na época, eu simplesmente confiei. Era minha prima, aliás, ela é minha prima. E eu assinei. Mas, assim, o que a gente veio conversando no carro era, o Lula ficou com o apartamento, e o meu questionamento era sempre em torno de, e a minha parte, e os aluguéis, meu pai já faleceu, ela está recebendo os aluguéis. Eu não me prestei a ler, a saber exatamente o que estava ali. Ela tinha falado que estava tudo ok, eu simplesmente assinei. A senhora disse a Receita Federal, é a página 4 da resposta, segundo parágrafo. A senhora disse, para mim, a venda foi feita para Lula, pelo menos foi isso que os dois advogados em questão me passaram. Quem são esses dois advogados? A doutora Lacier, que é a minha prima, que na época era minha advogada, e o doutor Sérgio Barella, que era o advogado na época da minha madrasta, e que tem uma imobiliária, que parece que foi tudo feito por essa imobiliária dele. Então, a senhora teve a crença de que o imóvel era vendido para Luiz Inácio? Foi o que ela me falou, que estava sendo vendido para ele, foi o que me falou no caminho, foi o que me falou por telefone. Na época era só isso, Tati, ele vai ficar com o apartamento. Sim. Eu fui só para assinar. Não tenho mais questões. O auxílio de acusação tem perguntas? Tem perguntas. Tem defensores lá em São Bernardo? Defensores em São Bernardo tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Defensores aqui presentes têm perguntas? Sim, Excelência. Boa tarde, senhora Tatiana. Essa advogada ou esses advogados que disseram que o ex-presidente Lula estava comprando o apartamento, mostraram algum documento para a senhora que indicava o nome do ex-presidente Lula? Não, ela só me colocou, como é que chamou? O documento de compra e venda, que na verdade depois eu fui descobrir que nem era compra e venda, né? Era uma sessão de direitos hereditários, eu nem tinha ciência nessa época. Eu achei que era um documento de compra e venda que eu precisava assinar, porque eu tinha ficado como única herdeira. Ela só abriu, falou, Tati, tá tudo certo, assina aqui. Eu assinei. Certo, então a senhora não viu nada em relação a essa venda que tivesse o nome do ex-presidente Lula? Eu não li nada, eu não vi nada, eu não tive contato com ninguém, eu só tive contato com a minha advogada e com o Dr. Sérgio Barella, que já estava lá no local, e eu não encontrei nem com a minha madrasta nesse dia. Certo. Não sei mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Dois esclarecimentos do juízo. Consta no processo que o comprador que figurou na compra e venda foi o senhor Glauco Costa Marques. A senhora conheceu essa pessoa? Glaucus da Costa Marques. Não, tomei ciência também depois que eu fui lá no cartório, porque depois que começaram a me procurar para isso, eu fui no cartório para pegar a documentação para saber o que estava acontecendo. Também nunca vi.
Na ocasião que a senhora assinou esses documentos de transferência do imóvel, a senhora não se recorda se foi mencionado o nome dele, do Glauco Costa Marques? Não, não foi mencionado o nome de ninguém. Eu só simplesmente sentei numa mesa, abriu, assinou, tá tudo certo, Tatiana, vamos embora. Foi muito rápido. E a senhora pode esclarecer novamente o nome dessas pessoas que lhe falaram que o imóvel estaria sendo adquirido pelo ex-presidente? Sim, a Lacier Pereira, que era minha advogada, e ela é até de Goiás, e Sérgio Barella. Eu conheço porque ele tem uma imobiliária lá, aqui em São Bernardo, próximo à minha casa, e ele que cuidava de todos os imóveis do meu pai. Então, durante um tempo, quando fez uma divisão, a primeira divisão dos imóveis, ele que acabou tomando conta de um imóvel que tinha ficado para mim. E por coincidência, a imobiliária dele é próximo à minha casa. E ele também depois me ligou, falou muitas coisas que foi contratado para ferrar com a minha vida, enfim, que a minha madrasta nunca gostou de mim. Mas isso aí é outra história. Tá certo. A senhora, salvo engano, equívoco meu, a senhora chegou a mencionar uma terceira advogada, ou entendi errado? Não, é Lacier Pereira e Sérgio Barella. Mas a Lacier Só esses dois advogados. A Lacier é aquela que é sua prima? Sim, é minha prima. Tá. E aquela advogada que inicialmente queria fazer esses trâmites e a senhora não quis fazer com ela, essa não falou nada aqui do ex-presidente? O primeiro advogado que eu mencionei é Mário Gagliardi, que foi o advogado do meu pai, quando eu era adolescente ainda. E aí, quando meu pai ficou internado um tempo, ele me chamou porque a minha madrasta tinha uma procuração de plenos direitos e estava dilapidando o patrimônio. Eu não morava aqui em São Paulo. Esse advogado me chamou, falou, Tatiana, você vai ficar sem nada. Ela quer acabar com tudo, ela quer vender tudo para você ficar sem nada. E aí foi aí que eu tomei conhecimento. Ele abriu um arquivo dele, me mostrou, falou assim, você não tem noção do que seu pai tem, vou lhe mostrar. E aí foi onde ele me mostrou eu só sabia que tinha o apartamento 91, qual ela morava, o apartamento do Alberto Belo, que é na rua João Pessoa, e um centro comercial, na época, no Jabaquara. E aí eu tomei conhecimento desse apartamento que estava alugado para a presidência da República em favor do Lula e de mais outros imóveis. Mas foi ele que me trouxe e me falou. Tanto que quando ele faleceu, eu fui atrás do filho dele para buscar essa documentação do meu pai. E o filho dele não me passou nada, falou que não, porque não era meu, enfim. Tá. E aí se perdeu. Perfeito, então. Eu vou declarar então encerrado o depoimento da senhora Tatiana, pode interromper a gravação.